conversa de hoje é sobre os atos administrativos. É um tema extenso, muito detalhado, e, em razão disso, nós vamos dividir a nossa discussão em duas aulas. Uma primeira parte, em que eu vou tratar com vocês aqui da noção e algumas distinções necessárias, a estrutura do ato administrativo, os seus atributos. E aí, adiante, classificação dos outros elementos a gente faz na aula subsequente. Os atos administrativos são atos que decorrem de uma manifestação de vontade funcional do Estado. Uma vontade funcional apta a gerar efeitos jurídicos e que ela sobressai ali do exercício da função administrativa. São atos instrumentais da função administrativa. Nós temos ali, então, por parte da administração, a prática de atos que conduzem ali a prestação do serviço público, a realização da necessidade da população. A doutrina costuma diferenciar o fato administrativo, em sentido amplo, do ato administrativo. O fato é um evento que tem efeitos jurídicos e que se relaciona à função administrativa. Mas esse fato administrativo só se converte em um ato administrativo se a ele se conjugar o elemento vontade. Então, o ato administrativo supõe a vontade, vejam, não é a vontade do servidor, do colaborador, nem do gestor, nem do governante, é a vontade estatal, que se preordena a produzir efeitos jurídicos no ambiente da prestação da função administrativa. Um exemplo de ato administrativo, a concessão de um benefício previdenciário, a realização de uma licitação para a compra de bens e serviços e tantos outros atos praticados pela administração. Os atos administrativos têm uma estrutura. Quanto a isso, os autores se dividem. Essas classificações na doutrina são sempre terríveis, né? Cada autor tem o seu modo de enxergar o problema, e aí a gente precisa sistematizar, tem ali uma dificuldade, mas a classificação mais utilizada é do professor Eli Lopes Meireles, que diz que os atos administrativos têm 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, também trabalha com 5 elementos: sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Portanto, a professora Maria Silvia traz aqui um novo elemento, que é o sujeito. Tem ali a definição, ela chama de elementos, como o professor Eli. O professor Celso Antônio tem uma classificação ainda mais complexa. Ele diz, olha, há elementos e pressupostos. São elementos do ato administrativo, o conteúdo e a forma. São pressupostos de existência, o objeto e a função administrativa, de validade, pressupostos de validade, sujeito, motivo, requisitos procedimentais, finalidade, causa, formalização. Nós temos aí uma doutrina assim, farta sobre o tema. O professor Marçal também tem uma outra classificação, seriam 5 aspectos, e não elementos, ele usa essa outra expressão. O primeiro aspecto é o sujeito se divide em competência e capacidade, conteúdo, forma, motivo e finalidade. O que eu diria a vocês? Estão aí se iniciando na atividade de direito administrativo, para os alunos, para quem faz concurso público, trabalhem com a classificação do Eli, que é a classificação mais empregada, é a classificação mais utilizada. Em cima dessa classificação, eu queria fazer com vocês algumas distinções sobre os elementos do ato administrativo, algumas observações que me parecem pertinentes. O sujeito, não mencionado pelo Eli, mas pela professora Maria Silvia, é aquele que produz o ato administrativo e assim pode ser denominado agente. O ato administrativo tem um conteúdo, e esse conteúdo é aquilo que o ato determina ou estabelece. Conceder uma aposentadoria, ato de concessão de uma aposentadoria. O conteúdo do ato é a concessão da aposentadoria. A forma do ato é o modo de exteriorização dele. O ato pode ser escrito, o ato pode ser verbal, e o motivo que está por trás do ato é a causa jurídica eleita pelo agente para produzir o ato. Nós vimos aí em aulas anteriores que a administração pública ela age sob um regime de legalidade, ela só pode fazer o que a lei autoriza. Então, todo ato administrativo precisa de um motivo, uma razão jurídica, um fundamento de validade no ordenamento jurídico. Ao contrário, não estará observando
o princípio administrativo da legalidade, né? E aí há também a finalidade do ato, que é o resultado ou o interesse que se busca satisfazer, né? E a finalidade de um ato administrativo deve ser sempre uma finalidade pública. O que eu queria destacar para vocês? Né? A distinção entre motivo e finalidade, né? E a distinção entre motivo e motivação. Como é que eu distingo motivo e finalidade? O motivo é a causa do ato administrativo. Eu pratico dado ato administrativo porque a lei diz que eu preciso praticar esse ato em dada situação. A finalidade é a consequência, o que vai ser atingido com o ato. Imaginemos, então, o ato da aposentadoria, né? O sujeito vai ao INSS, requer uma aposentadoria por tempo de contribuição. Qual é o motivo da concessão da aposentadoria? Olha, a lei diz que se ele contribuir por tantos anos, né, tiver a idade tal, para onde há exigência de idade, ele tem direito à aposentadoria. Esse é o motivo. E qual é a finalidade? A finalidade é a concessão da aposentadoria. A diferença entre motivo e motivação, isso é uma discussão importante no âmbito do direito administrativo. É que o motivo é o fundamento jurídico, a motivação é o porquê do fundamento, é uma especificação do fundamento jurídico. O professor Adilson Dalari, numa palestra aqui no Espírito Santo, certa vez, introduziu aí nessa distinção a figura da desculpa, né? Então, eu tenho o motivo, a motivação e a desculpa, né? A motivação é uma explicitação do motivo que é adequada. A desculpa é uma explicitação inadequada. Olha, eu fiz isso porque precisou, por qualquer motivo, né? Mas entendam, o motivo é causa da prática do ato, ele é antecedente ao ato. A motivação é a especificação desse motivo. A finalidade do ato é a consequência. O que mais eu preciso dizer a vocês? Assim, os atributos, né? O ato administrativo ele tem alguns atributos que o diferenciam dos demais atos. O primeiro desses atributos é a presunção de legitimidade ou veracidade dos atos administrativos. Os atos privados não têm essa presunção. Seria isso. Presume-se verídicos os atos administrativos e legítimos os atos administrativos. A veracidade tem a ver com o fato, os fatos que estão por trás do ato. A legitimidade tem a ver com a aplicação do direito, né? A interpretação jurídica que conduz o ato. Há uma presunção de que aqueles atos praticados pela administração são legítimos. Isso faz todo sentido quando a gente compreende a ideia de legalidade administrativa. Afinal, se os agentes estatais devem seguir a legalidade, se eles só podem fazer o que a lei permite, presume-se que os atos que eles praticam sejam conformes ao ordenamento jurídico. E essa conformidade dá margem a uma presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Gente, presunção relativa. Porque os agentes estatais, os servidores, os colaboradores do Estado são pessoas e, dada a sua condição humana, estão sujeitos a equívocos. E a mais, como administrar na esfera administrativa e aplicar o direito, e considerando que o direito é flexível, o direito, sobretudo de nosso tempo, é flexível por uma série de razões, é natural que ocorram equívocos na aplicação do direito. Daí que a presunção é relativa e ela pode ser infirmada, né, pela impugnação administrativa ou judicial do conteúdo do ato. Então, eu tenho a presunção, veracidade, legitimidade dos atos, é uma presunção relativa, pode ser infirmada por impugnação. O judiciário pode dizer, por exemplo, que houve equívoco. A administração, reavaliando aquela questão, pode dizer, por exemplo, que houve equívoco. Quando a administração faz essa reavaliação, nós dizemos que ela atua no exercício do princípio da autotutela, que é a capacidade que tem a administração de rever seus próprios atos. Outros atributos, exigibilidade, imperatividade e autoexecutoriedade. São muito próximos. Eu vou tratar dos três juntos. A exigibilidade é uma qualidade através do qual o Estado pode exigir de terceiros o cumprimento de obrigações que impôs. Além da exigibilidade, eu tenho a imperatividade, que é a capacidade que o Estado tem de editar provimentos que interferem na vida jurídica de pessoas, constituindo-as, essas pessoas, em obrigação. Então, em razão da imperatividade, o Estado pode constituir pessoas em obrigação. Em razão da exigibilidade, ela pode exigir o cumprimento dessas obrigações. E eu tenho um terceiro atributo que chama autoexecutoriedade, né, que é a possibilidade da administração exigir o cumprimento sem intervenção imediata.
do Poder Judiciário, produzindo atos materiais para o cumprimento da obrigação. Um exemplo de imperatividade, que é a capacidade que tem o Estado de conferir uma pessoa em obrigação, é a emissão da certidão de dívida ativa para a cobrança dos créditos tributários. Uma execução entre partes privadas pressupõe uma sentença condenatória, ou um título considerado pelo legislador como título executivo. E esses títulos eles assumem formas procedimentais, e usualmente eles dependem de relações negociais entre as partes. Não há uma constituição unilateral de um título. Se eu emito um cheque, o cheque é um título de crédito, tem a minha assinatura ali. Eu emito um cheque, que é uma ordem de pagamento em favor do meu credor, que vai exigir de mim algo com o qual eu assenti. A certidão de dívida ativa é a constituição de uma dívida sem a assinatura do devedor, pelo próprio poder público. Portanto, um ato de imperatividade, um ato administrativo marcado pelo atributo da imperatividade. Constituída a certidão de dívida ativa, eu posso me valer, enquanto administração, do atributo de exigibilidade, e ir ao judiciário para exigir o cumprimento dessa obrigação. Aí o exemplo seria a cobrança do crédito consignado na certidão de dívida ativa ali no processo de execução fiscal. Para a CDA eu não consigo fazer isso, mas há alguns atos, algumas situações constituídas pela administração que ela própria pode haver sem incomodar o Poder Judiciário, sem precisar se valer do Poder Judiciário. Esses são atos dotados de um atributo que permite ao Estado o cumprimento da obrigação mediante coerção material. É como se o Estado pudesse fazer isso próprio, por ele próprio, o cumprimento da obrigação. Um exemplo, a construção de uma calçada que o município impõe, aí a calçada cidadã do município de Vitória, pela imperatividade, o município impõe a obrigação ao particular. E ele vai dizer, particular, cumpra. E se o particular não cumprir, ele não precisa ir ao judiciário para compelir o particular a fazer. Ele aplica as multas, se o particular não fizer, ele constrói a calçada e cobra o valor da obra do particular. Esse é o atributo da auto-executoriedade. Há aí um quarto requisito, um quarto atributo, que ele não consta da maioria dos manuais, traz aí, ele vem no livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é o atributo da tipicidade, que tem relação íntima com a ideia de legalidade administrativa, da estrita legalidade administrativa. Seria o atributo segundo o qual o ato administrativo precisa corresponder às figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir seus efeitos. Então, o ato tem que observar uma estrutura procedimental típica, pré-estabelecida. Daí falar que todos os atos administrativos são dotados de tipicidade. A tipicidade serve para proteger o administrado, porque ela impede a administração de praticar atos arbitrários. A administração precisa observar, mais do que o princípio da legalidade, a forma legal para atuar. Esses elementos que nós trouxemos aqui da exposição, eles conformam uma noção geral do que seriam atos administrativos, e eu espero que, com base neles, vocês possam ter essa visão inicial que nos permitirá, na próxima aula, aprofundar o tema aí, com as classificações e as outras discussões que vão surgir, para que possamos caminhar aí nos nossos estudos de direito administrativo. Um forte abraço a todos.